a partir de agora. Eliseu Caetano, seja muito bem-vindo, uma boa tarde para você. Inclusive, chamou muita atenção que Donald Trump e, é claro, os seus principais integrantes do governo trouxeram justificativas em relação a esse ataque que começou no último sábado, meu amigo. Uma boa tarde para você. Oi, Cássius, muito boa tarde para você, para os nossos colegas debatedores aí no estúdio e, claro, para todo mundo que acompanha o queridinho das tardes da Jovem Pan. A gente fala ao vivo, direto dos Estados Unidos, aliás, onde estamos desde o último final de semana, Cássio Zeyman. Senti sua falta no nosso plantão, se é que me entende. Mas vamos para essa notícia que, sem sombra de dúvidas, é a principal do dia e deve repercutir ao longo das próximas semanas. Sim, meus amigos, essa guerra envolvendo Estados Unidos, Israel e Irã deve durar pelo menos 4 semanas, segundo os analistas políticos aqui nos Estados Unidos. E o presidente do país, Donald Trump, afirmou agora há pouco, durante entrevista a uma rede de TV, que a maior fase da campanha militar contra o Irã ainda sequer aconteceu. Ou seja, os ataques até agora seriam preliminares e que, segundo Donald Trump, a grande onda de ataques ainda está por vir. Segundo ele, os Estados Unidos estão batendo forte, mas ainda não chegaram ao ápice do que tem planejado. Trump também indicou que a operação chamada Fúria Épica pode durar, como os analistas políticos estão prevendo, algo em torno de 4 até 5 semanas ou mais. Segundo Trump, a operação continuará até que os ataques, os objetivos estratégicos sejam todos atendidos. Os motivos oficiais citados pelos Estados Unidos, pelo governo Trump, para continuar essa operação, Cássius, são destruir a capacidade nuclear e também de mísseis do Irã, derrubar ou enfraquecer o seu poder naval e militar e interromper o apoio iraniano a grupos armados na região. Bom, o que já aconteceu até agora, os Estados Unidos e Israel, como a gente tem acompanhado ao longo da programação da Jovem Pan, lançaram ataques conjuntos contra alvos militares iranianos. Entre os alvos, navios de guerra e instalações estratégicas. O ataque resultou, inclusive, na morte do líder supremo do Irã, o Ayatollah Ali Khamenei, e de vários líderes iranianos, o que marca aí um ponto de virada dramático nesse conflito que já durava há alguns anos. Houve também ataques nas últimas horas retaliatórios iranianos contra bases americanas a países aliados no Golfo. Como consequências, a gente já chega aí às perdas humanas, Cássius. Infelizmente, o CENTCOM, que controla as operações lá no Oriente Médio, confirmou que 17 militares americanos estão gravemente feridos. E outros 4 morreram nas últimas horas, vítimas de ataques iranianos a bases americanas no Oriente Médio. Então, dados oficiais divulgados agora há pouco, são 4 militares americanos mortos e outros 17 gravemente feridos, pelo menos até este momento, 2 horas da tarde, com 5 minutos desta segunda-feira, aqui na costa leste do país. Cássius. Ô, Eliseu, claro que todo o temor, para que as tensões acabem, escalando para outras regiões, isso é uma preocupação da comunidade internacional devido, a todos os temores, até mesmo pelos ataques que a gente está vendo e retaliações de Israel no Líbano por causa do Hezbollah. Enfim, é um cenário de muita incerteza que traz grandes preocupações para toda a comunidade internacional. Donald Trump também precisa lidar, com seu próprio eleitorado que está insatisfeito também com o andamento desses conflitos. E por isso que você está nos Estados Unidos, Eliseu, eu quero entender qual é o sentimento mesmo do americano que você tem conversado, que você tem inclusive aí trocado, pelo menos essa experiência em relação a esses ataques. Porque inclusive uma pesquisa desse final de semana revelou que a maioria é contra essas ações do governo. Pesquisa nova, viu, Cássius? Pesquisa recente. Bom, a minha percepção enquanto morador, eu estou nos Estados Unidos há cerca de 12 anos, é um sentimento meio que agridoce. Eu moro na Flórida, um estado republicano, mas até aqui há aqueles que questionam a capacidade dos Estados Unidos nesse momento de enfrentar uma guerra, enquanto ainda há muitos desafios internos a serem resolvidos. Aliás, desafios esses que foram pilares sustentados como promessas na campanha de Donald Trump, que o levou à reeleição, que o levou de volta
à Casa Branca para esse segundo mandato não consecutivo. Então, nas ruas, a minha percepção é de um sentimento agridoce. Há muita gente apoiando Donald Trump, majoritariamente aqui no estado da Flórida, sobretudo, porque eu vivo num estado republicano, mas de maneira geral eu tenho amigos em outros estados. Eu morei em Nova York, eu morei em Boston, no estado de Massachusetts, um reduto democrata, e também morei na capital americana, Washington, D.C. E em conversas a gente percebe isso. Tá tudo muito dividido, a polarização é muito forte nesse momento. E essa polarização, Cássius, ela pode ser ali um problema, digamos assim, para Donald Trump, porque vem as eleições de meio de mandato agora, em novembro. E por aqui já se fala o seguinte, que Donald Trump deve inclusive perder essa força que ele tem. Hoje, Donald Trump tem maioria na Suprema Corte, no Congresso e no Senado. Em pelo menos uma dessas casas, ele deve perder apoio por conta dessa polarização tão forte, tão intensa que o americano está vivendo. Ao mesmo tempo que ele quer resolver os problemas internos, Donald Trump se vê aí envolvido em questões externas que nem sempre agrada ao eleitorado republicano ou democrata. E uma pesquisa feita pelo Instituto Reuters Ipsos só vem reforçar isso que eu estou te falando. É uma pesquisa recente, viu? Feita agora entre os dias 28 de fevereiro e 1º de março. Mais de 1.200 adultos americanos foram ouvidos. Tem uma margem de erro, Cássio, 3 pontos percentuais para cima, 3 pontos percentuais para baixo. Mas basicamente disse o seguinte: menos de 30% dos americanos ouvidos pelo Instituto Reuters Ipsos aprovam esses ataques ao Irã. Essa pesquisa mostra ainda que 27% para ser exato, Cássio, o número de norte-americanos que aprovam, enquanto 43% dos americanos dizem desaprovar essa ofensiva. E aproximadamente 29% dos americanos ouvidos disseram que não têm uma opinião, que estão indecisos com relação a esse ataque no Irã, que deve durar, meu amigo, mais pelo menos 4 a 5 semanas, viu? Eu volto com você no estúdio em tempo, se é que é possível dizer. Happy Monday e bom trabalho para todo mundo aí. Valeu, Eliseu. Obrigado pelas informações. Qualquer novidade, enfim, qualquer pronunciamento por parte de integrantes do governo, até mesmo do presidente dos Estados Unidos, Eliseu Caetano, volta com todos os detalhes para a gente deixar todo mundo, nosso querido 3 em 1, cada vez mais atualizado sobre os conflitos no Oriente Médio que chegam hoje ao 3º dia.